Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Mais uma vez juntos, graças a Deus, para juntos estarmos pensando mais um pouco acerca da vida deste grande homem que foi Moisés. Temos aprendido bastante com ele, na verdade. Iremos aprender mais um pouco hoje, olhando o que acontece no capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15. É o que nós veremos nesta mensagem. Nós iremos ler aí. Acompanhe comigo a leitura de Êxodo capítulo 2, onde a seguinte coisa acontece. Certo dia, sendo Moisés já adulto, Moisés possivelmente estava aqui com 40 anos, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Esta é a primeira cena. Moisés então sai e observa o trabalho duro que seus irmãos estavam enfrentando. Nós vimos na mensagem passada que Moisés já tinha uma noção de quem era o povo dele e também já mostrava aqui já para nós sinais aqui de que a missão dele seria libertar o povo dele daquela escravidão, como nós pensamos na última mensagem. Se você não se lembra, você pode voltar na mensagem anterior e poder dar uma refrescada aí na sua memória. No versículo 13 diz o seguinte: no dia seguinte, Moisés saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Bom, esse é o começo da vida daquele que iria libertar o povo de Israel. Não foi um começo muito bom. Moisés aqui comete algo gravíssimo. Acaba assassinando um egípcio e as coisas não caminham muito bem da maneira como ele pensava, e aí ele acaba fugindo, vivendo uma vida de 40 anos isolado depois em Midian, que nós veremos isso na próxima mensagem. Hoje nós iremos aprender com os erros de Moisés. O que nós podemos aprender com os erros de Moisés, lições importantíssimas aqui para que eu e você possamos praticar em nossas vidas, tá? Lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Bom, nós vemos claramente aqui que Moisés, ao assassinar aquele egípcio, ele esconde o corpo daquele homem e aquilo acaba sendo descoberto e trouxe uma série de complicações para a vida dele. Nós vemos a vida de Moisés aqui em seu início não prosperar nem um pouco, porque infelizmente Moisés escondeu os seus pecados, e nós iremos hoje, nesta mensagem, refletir um pouco mais sobre isso, vendo quais são as consequências que as coisas erradas trazem para a nossa vida. Nós iremos aprender 5 lições hoje falando sobre isso. Porque o erro ele é tão grave em nossa vida e nós temos que nos esforçar bastante para não errarmos e não pecarmos. A primeira lição que nós aprendemos aqui, olhando para a vida de Moisés nesse instante, é que nossas ações devem ser tão íntegras quanto nossas intenções. Bom, as intenções de Moisés aqui eram boas. Ele queria libertar o seu povo da opressão. Ele não ficou nem um pouco contente ao ver um de seu povo sendo maltratado por aquele egípcio. Havia boas intenções, havia propósitos bons no coração, na mente de Moisés, mas a maneira como ele quis resolver o problema não foi legal. Moisés pecou, Moisés cometeu um assassinato, e devemos perceber que as nossas ações elas devem ser tão corretas quanto nossas intenções. O coração de Moisés estava alinhado ao propósito de Deus, mas as suas ações ainda estavam bastante ruins diante daquilo que Deus tinha planejado para a vida deste homem. O que nós aprendemos aqui é o seguinte, é que
aquilo que eu intento fazer, os meus propósitos, as coisas boas que eu quero fazer, devem estar alinhadas à maneira como eu faço as coisas. Vou dar um exemplo aqui para você. Você às vezes quer conversar com alguém, você tem a boa intenção de ajudar alguém que está passando por problema e você vai até a casa dessa pessoa, mas você fala de uma maneira que, em vez de ajudar, estraga a situação. Você teve boas intenções de ajudar a pessoa, mas a maneira como você fez isso não foi legal. Nós fazemos muito isso com os nossos filhos. Nós temos a intenção que os nossos filhos nos obedeçam, façam as tarefas de casa, sigam, fazendo coisas corretas, mas quando nós vamos corrigir os nossos filhos, na boa intenção de poder ajudá-los, fazemos coisas erradas. Gritamos, nós somos duros mais do que o necessário, nós falamos palavras que não deveríamos para as nossas esposas, os nossos maridos, e aí nós trocamos as mãos pelos pés, nós temos a intenção boa, mas a maneira como nós fazemos aquilo é totalmente desproporcional às nossas intenções. Isso nós devemos aprender na nossa vida. Se você tem boas intenções, se a tua vida é aquela vida onde você quer fazer a vontade do Senhor, mas a maneira como você faz isso é errada. Dizem que os fins justificam os meios, nada disso. Não é porque você deseja algo bom que você vai fazer qualquer coisa para conseguir aquilo, mesmo que seja errando e pecando. Muitas pessoas, ao querer fazer coisas legais na vida, começam a fazer coisas erradas para conseguir isso. Isso não é bom, não é coisa de crente. Então Moisés falhou aqui. Ele tinha boas intenções, mas a maneira como ele quis alcançar isso foi errada, porque ele acabou cometendo um assassinato e aquilo deixou marcas grandiosas, terríveis na vida dele, que nós veremos também, tá? A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que as ações erradas, elas falam muito mais alto do que nossas boas intenções. Nós vemos nesse segundo momento, onde Moisés, no dia seguinte, ele sai novamente do palácio, e ele vê dois hebreus ali brigando, então ele deseja separar a briga, e um dos hebreus olha bem para ele e fala o seguinte: olha, quem nomeou você príncipe e juiz sobre nós? Você quer nos matar da mesma maneira como você matou o egípcio? Olha só, Moisés foi descoberto. Talvez o buraco que ele fez não foi tão profundo e o vento acabou soprando a areia que estava sobre o corpo daquele homem egípcio e acabaram descobrindo as coisas erradas que Moisés fez. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: o que aquele hebreu percebe ali, o que aquele hebreu destaca, não foi as ações boas de Moisés ao defender o seu povo. O que aquele hebreu viu foi o assassinato, a coisa errada que Moisés fez. E isso lhe custou caro. E nós temos que aprender algo aqui, irmãos, sobre isso. Você pode fazer 9 coisas corretas, mas se você fizer uma coisa errada, é aquilo que irá aparecer mais. É assim na vida. As pessoas vão se lembrar muito mais das coisas erradas que nós fazemos do que as coisas legais, ações corretas que nós praticamos. E nós temos que levar isso a sério, porque as coisas erradas que fazemos, os pecados que cometemos, eles falam muito mais alto do que as nossas boas intenções. Esse é o motivo para que eu e você não pequemos, não pratiquemos coisas erradas, porque elas, aos olhos dos outros que estão ao nosso redor, serão lembradas com muito mais rapidez do que as coisas boas que você faz. Então se esforce para não errar. Se esforce para não pecar, porque as pessoas lembrarão muito mais disso. Na Eclesiastes, nós vemos que vale muito mais um bom nome. Nós temos que zelar pela nossa integridade, sabe? Temos que nos esforçar para acertar na vida. Embora nós saibamos que vamos errar, temos que nos esforçar para acertar, para que as coisas erradas que fazemos contra as pessoas, contra os nossos familiares, contra a própria igreja, não falem mais alto do que as coisas boas que você pode fazer. Esforce-se então para fazer aquilo que é correto. A terceira coisa importante que nós aprendemos aqui, que os erros que cometemos deixam marcas. Nós podemos pensar em várias marcas aqui, marcas que o pecado deixa na vida de outras pessoas,
marcas que o pecado deixa em nossa própria consciência. E foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Moisés sabia que tinha feito algo errado, tanto que ele esconde o corpo na areia, não é mesmo? Ao esconder o corpo na areia, Moisés deixa claro para nós que ele sabia exatamente que o que ele estava fazendo não era correto. Ele escondeu porque não queria ser descoberto, porque sabia que se fosse descoberto, as coisas iriam complicar para ele, e foi exatamente o que aconteceu. O erro, o pecado que Moisés cometeu, deixou uma marca profunda em sua vida, que fez com que ele desaparecesse e sumisse, carregando por 40 anos aquela culpa de um pecado que ele havia cometido. É assim exatamente o que acontece comigo e com você. Não fira a tua consciência. Não há coisa pior do que dormir com a consciência que não está tranquila, que sabe que pecou, que sabe que errou, que sabe que machucou alguém, e a tua consciência irá acusar você dia e noite, deixará marcas profundas em tua vida. Podemos pensar aqui na vida dos irmãos de José, quando nós paramos para pensar em Gênesis, você percebe que quando os irmãos de Moisés cometem aquele erro, aquele pecado terrível contra José, então, quando os irmãos vão para o Egito, né, e percebem que estão na frente de José, todo o passado volta na mente, no coração deles, causando uma perturbação enorme. E é isso que o pecado faz. Se esforce para não pecar, para não errar, para que o pecado não deixe marcas em tua vida. Nós sabemos que Deus perdoa, nós sabemos que Deus restaura o pecador, claro, temos a certeza disso em sua palavra, através de Cristo, mas se lembre sempre, embora Deus cure o pecado, embora Deus perdoa, cicatrizes ficam, e às vezes cicatrizes que irão permanecer pelo resto da vida, deixando marcas terríveis. Há alguma marca em tua vida por causa de algum pecado que você cometeu no passado que ainda te incomoda as pessoas que estão ao teu redor? Se esforce então para não pecar, para não errar, para que essas marcas terríveis não fiquem em você e na vida das pessoas que estão ao teu redor. A quarta coisa importante que nós podemos aprender aqui com a vida de Moisés é que os erros podem nos tornar escravos do medo. Moisés, então, ao perceber que foi descoberto, toma-se de um grande medo, começa a ficar perturbado, e o medo de ser descoberto por Faraó leva ele a tomar medidas drásticas, não é? E é exatamente o que o pecado faz com a gente. Quando nós somos marcados por aquele sentimento de culpa, quando temos a exata noção de que os nossos pecados foram descobertos, nós ficamos com medo e aquilo nos aflige e tornamos escravos, porque nós temos que viver agora e aprender não, mas a lidar com uma coisa de maneira desagradável, não é? Nós vemos isso com Adão e Eva. Quando Adão e Eva ouvem a voz de Deus, né, pelo jardim, eles ficam com grande medo e acabam tomando uma outra medida que o medo vai nos levar. Nós iremos ver isso no próximo slide, tá? Então, o que nós podemos aprender aqui? Não peque, se esforce para não pecar, para que você não possa viver com medo. Você está escondendo algum pecado que lhe aflige o coração? Em sua família, os teus familiares sabem exatamente quem você é? Se eles descobrirem os erros que você está cometendo, se você está cometendo, você conseguirá conviver com isso, sabendo que isso pode lhe trazer uma angústia, uma aflição enorme no seu coração? Isso que o pecado faz. O pecado, ao ser cometido e ao ser descoberto, nos faz viver de maneira escravos do medo. E isso nos leva à quinta lição. Os erros tornam-se armas nas mãos do inimigo. Nós vimos na lição 4 que quando nós cometemos pecados, nós nos tornamos escravos do medo e o medo nos faz fugir. E é exatamente o que Moisés fez. Moisés foge, Moisés vive uma vida vive em esconderijos, porque agora não consegue conviver com as pessoas que viram o que ele fez
e ele acaba fugindo. Muitas vezes somos assim, pecamos e nós vivemos uma vida de isolamento porque não queremos que as outras pessoas nos incomodem ou nos julguem, porque nós fomos descobertos nos erros, que nós fizemos. E aqui nós vemos a quinta lição, que os erros tornam-se armas nas mãos do inimigo. Moisés então foge com medo de Faraó, porque agora Faraó tem um motivo enorme para acabar com a vida de Moisés, porque Moisés acabou de colocar na mão de Faraó uma arma que poderá ser usada contra ele, não somente nas mãos de Faraó, mas também quando aquele hebreu que estava brigando com outro hebreu, ele usa o pecado de Moisés, o assassinato, para lançar no rosto de Moisés e envergonhar Moisés naquele que Moisés queria fazer de bom naquele momento de separar aquela briga. E é exatamente o que o pecado, o que o inimigo faz. Nós temos um grande inimigo, o diabo é o nosso grande inimigo, e quando pecamos, ele usará o pecado contra nós. E isso é um perigo. Mais um motivo para que eu e você não pequemos é que o pecado pode tornar-se uma ferramenta, um instrumento terrível nas mãos de pessoas mal intencionadas. E nós não devemos pecar porque o pecado pode virar contra você e acabar com a tua vida. Então, mais um motivo para que você não peque, não é: os erros tornam-se armas nas mãos do inimigo. Então, relembrando, primeira coisa, nós vemos que nossas ações devem ser tão íntegras quanto nossas intenções. Segunda coisa importante, as ações erradas falam mais alto do que boas intenções. Terceira coisa importante, os erros que cometemos deixam marcas profundas. Quarta coisa importante, os erros podem nos tornar escravos do medo, nos levando a fugir, como aconteceu com Moisés, ele vai fugir. Quinta lição, os erros tornam-se armas nas mãos do inimigo. Então, partindo agora para a conclusão, eu quero encerrar com vocês, mostrando para vocês outros textos na Bíblia que nos ensinam como é que nós lidamos com o pecado, como nós lidamos com os erros e qual a importância de nós não pecarmos. Você lembra que Moisés, ali no começo, ele vai então sair de seu palácio com o objetivo de ajudar o seu povo. Mas o que Moisés não faz aqui exatamente é olhar para cima. Moisés olha para os dois lados e, como ele não vê ninguém, ele enterra o corpo que ele acabara de assassinar. Se Moisés tivesse olhado para cima, não teria cometido uma coisa tão terrível. Moisés sabe daquilo que ele tem que fazer, mas Moisés ainda está cru. Ele irá ser tratado por Deus, Deus irá lapidar esse homem, fazendo com que esse homem comece a olhar para Deus antes de olhar para si mesmo. Moisés agiu em sua carne, em sua humanidade fraca, fazendo dos seus recursos aquilo que ele iria usar para ajudar o povo, quando Deus, na verdade, queria que Moisés, e vai fazer com que Moisés use aquilo que Deus quer que ele faça. Não somente as intenções de Moisés deveriam estar alinhadas à vontade do Senhor, mas as ações de Moisés também deveriam, como nós aprendemos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus nos disse: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É isso que nós temos que pensar. O nosso grande objetivo, alvo, intenções nesta vida e por toda a eternidade é glorificar o nosso Pai. E como nós glorificamos o nosso Pai? Pelas nossas ações. As nossas obras devem mostrar a glória de Deus. Moisés, nesse primeiro momento, deveria mostrar através de suas obras a glória de Deus. Ele não faz isso. Moisés, através do que ele fez, ele mostra a sua humanidade caída. Deus então vai trabalhar com esse homem e futuramente Deus sim irá usar Moisés para mostrar através de Moisés quem Deus é, através das boas obras que Moisés futuramente irá praticar, que nós veremos nos próximos vídeos. Então, primeira coisa, antes de fazer qualquer coisa, que a tua mente e teu coração esteja alinhado a este grande propósito de vida, que é glorificar o nome do Senhor.
e que tuas ações, as coisas que você fala, faz, pensa, possa andar de mãos dadas com esse grande propósito, de glorificar o nome de Deus em tudo que você irá fazer. A outra coisa importante, nós vimos a primeira parte desse versículo na vida de Moisés: quem esconde seus pecados não prospera. Nós vemos exatamente isso. Moisés, ao esconder o seu pecado, assassinando aquele egípcio, ele começa a colher consequências terríveis para a sua vida, vivendo uma vida agora de fugitivo. Não prosperou nesse primeiro momento. Mas a palavra do Senhor nos diz que mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se você está vivendo uma vida de pecado escondido, de erros que você cometeu e tem cometido, faça o que esse versículo diz para você. Confesse os teus pecados. Confesse a Deus. Confesse as pessoas contra quem você está pecando. E não somente confesse, mas abandone. A palavra do Senhor nos promete que aquele que confessa e abandona os seus pecados encontra misericórdia. Deus é um Deus perdoador. A palavra do Senhor nos diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós somos perdoados e nós somos limpos pelo sangue de Cristo. Deus é misericordioso em perdoar e Deus perdoa o coração arrependido. Então confesse, peça perdão ao Senhor e abandone o pecado. Se você tem vivido uma vida de pecados secretos, escondendo, e saiba, não há nenhum crime perfeito. Mais cedo ou mais tarde as pessoas irão descobrir as coisas erradas que você está fazendo e as consequências, marcas profundas virão sobre a tua vida e a vida das pessoas que você tem machucado. Não continue nessa vida. Confesse e abandone os teus pecados. E a última coisa que nós iremos aprender hoje, Romanos 12, versículo 19 nos diz o seguinte: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Imagina se Moisés tivesse no coração, na sua mente, este grandioso versículo. Ele não teria feito as besteiras que fez quando estava com 40 anos. O texto claramente nos diz o seguinte: olha, não façam justiça com as próprias mãos, e Moisés fez. Moisés agiu em sua carnalidade, em sua vida desconsiderando Deus neste primeiro momento. Deus não nos chamou para fazermos justiça com as próprias mãos. Mesmo sabendo que nós iremos lidar com injustiças, com coisas erradas, a Bíblia nunca nos encoraja a fazermos justiça com as próprias mãos. Deus tem colocado autoridades corretas no mundo para isso. E Deus é o vingador. O texto nos diz que nós devemos dar lugar à ira de Deus, ou seja, colocar nas mãos de Deus as injustiças que nós sofremos. Pois o texto diz que a Deus pertence a vingança, e é eu que retribuirei, diz o Senhor. É isso exatamente que irá acontecer futuramente na vida de Moisés. Ele irá aprender isso. Nós iremos ver mais para frente que Moisés então voltará ao Egito e irá libertar o seu povo da escravidão com justiça. Mas não é a justiça dele que irá aparecer. É a justiça, é a ira de Deus que irá se revelar sobre o Egito, libertando o povo de Israel. Moisés irá aprender a ser uma pessoa mansa. E ele aprendeu. Ele aprendeu a ser uma pessoa mansa. Nós vemos nem um pouco de mansidão em Moisés nesse primeiro momento. E você? Você é uma pessoa mansa? Você é uma pessoa que se ira rapidamente e toma medidas terríveis para acabar fazendo coisas erradas? Meu irmão, minha irmã, se você tem sido injustiçada e tem visto injustiças ao teu redor, coloque nas mãos do Senhor. Ele é o vingador. Ele é aquele que sabe a medida exata daquilo que o pecador merece. Nós devemos orar pelos pecadores, pedindo a Deus que os perdoe e os salve. A igreja não foi chamada neste momento para julgar o mundo. Nós estamos aqui para pregar a salvação, libertar as pessoas da ira de Deus, mostrando a elas o poder do sangue de Cristo, que nos liberta do poder da ira de Deus. Mas sabemos que
porque a justiça plena virá futuramente. E tudo aquilo que o mundo tem praticado de ruim irá acertar as contas com Deus, pois Deus um dia revelará a sua santa e plena ira. Ele irá retribuir. Então descanse no Senhor. Não tome medidas como Moisés tomou ao praticar a justiça com as próprias mãos. Bom, é isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje, que você possa pensar sobre isso, fazer o possível para não errar, para não pecar, sabendo que isso deixa marcas na tua vida. Mas se você pecar, confesse, abandone, encontre misericórdia. E se for tentado a praticar justiça com as próprias mãos, saiba, Deus é o grande vingador e a justiça plena está nas mãos dele. Deus o abençoe, um bom dia para você e para sua família e até.